todos, eu sou Gerson da CIS e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre blockchain, explicar os conceitos envolvidos nessa tecnologia amplamente utilizada para criptomoedas, mas também para contratos inteligentes, DeFi, NFTs e, por que não, gestão documental, perfeito? É, Entrando no conceito, a gente vai falar um pouquinho sobre como começou. E muita gente confunde, tá? O que é blockchain e o que é Bitcoin. Na verdade, Bitcoin foi a primeira aplicação bem sucedida, vamos dizer assim, de uma blockchain. Mas a blockchain foi criada em 1991, não com todos essas características da blockchain atual, mas uma primeira versão foi criada por Stuart Haber e Scott Stornetta lá em 1991. Eles eram da Xerox, que basicamente tinha como padrão o encadeamento de blocos, daí o nome blockchain. Então, esse encadeamento era via uma coisa chamada hash, que eu vou explicar para vocês o que significa. Mas de tal forma que cada bloco tem um pouquinho do bloco anterior. E não adianta você tirar um bloco do processo, porque todo encadeamento se perde. Então, esse é um dos conceitos principais da blockchain. Um outro conceito que ela pode ser usada é ser descentralizada. As aplicações com criptomoedas são todas centralizadas, mas elas podem também ter uma blockchain privada, tá? Com, não sendo centralizado, mas com um certo controle. É, um aspecto também importante que algumas blockchains trabalham é a questão da mineração. O que significa minerar? Significa resolver um problema criptográfico e o primeiro que resolver esse problema criptográfico ganha uma premiação. Isso se chama prova de trabalho, Proof of Work, POW. O algoritmo utilizado, por exemplo, no Bitcoin é o algoritmo Hashcash. Foi desenvolvido por Adam em 1993, se eu não me engano, um pouquinho depois da criação da blockchain. E mas tem todas as redes de blockchain trabalham com mineração. A mineração ela tem um custo operacional, um custo computacional, um custo energético alto. Então, algumas alternativas foram criadas após a criação do Bitcoin, que é uma blockchain usando mineração, usando POW, que são caracterizados por outra forma de premiar ou de consenso, que é o último termo que eu coloquei aí nesse slide. O que é o consenso? É uma rede de computadores conectadas entre si, ou seja, peer-to-peer, P2P, que entre eles determina o consenso para validar um bloco. Um bloco é formado por transações, então validar as transações dentro do bloco e o bloco como um todo, essa rede ela entra no consenso de 50% mais um. No caso do Bitcoin utiliza mineração, mesmo assim, depois de minerado, para saber quem ganhou a corrida, vamos dizer assim, além disso tem um consenso para ver se tudo está certinho dentro daquele bloco. E aí é a prova de trabalho. Na Ethereum a gente usa Proof of Stake, que aí na verdade você faz um depósito lá e você ganha vamos dizer assim, uma premiação, vamos dizer assim, uma forma de você conseguir participar do consenso e consenso realizado, bloco aprovado, é feito um sorteio entre o pessoal do stake, o pessoal que trabalha, que está nessa parte de consenso, e ela ganha a premiação. Lembrando, para participar, para entrar, para ganhar essa premiação, né? Na verdade, como se fosse uma função, né? Você tem que deixar como stake um valor X que não é pequeno. Por exemplo, no Ethereum são 32 Ethereums. E existe hoje também uma prova de autoridade, é o POA, né? Proof of Authority, que na verdade ali você define
nós, ou seja, computadores que vão fazer o consenso baseado não mais em stake, ou seja, depósito, nem mineração, que aí tem custo computacional alto, energético. A Proof of Authority ela define nós baseado em algum critério de autoridade. São nós confiáveis, que de alguma forma tem uma validação e uma terceira forma usada por algumas redes atuais, mais novas, perfeito? Só para termo de curiosidade, aqui está o paper do Satoshi Nakamoto, que foi o paper que criou o Bitcoin, e aqui ele explica todos esses conceitos de como é que funciona uma transação, prova de trabalho, esse proof of work que eu falei agora para vocês, os algoritmos, a questão da rede do peer-to-peer, o incentivo à premiação para mineração, a questão do espaço em disco. A blockchain é um arquivo que cresce muito, já passou de 500 GB, então ele é muito grande, é um arquivo todo encadeado, que todo nó de uma rede, quando eu falo nó, é um computador, ele tem que ter uma cópia atualizada dessa blockchain, tá? E aqui tem a questão do pagamento, como é que faz a transação. Então ele fala todo o conceito aqui, tem uma parte matemática de validação, então é muito interessante. Inclusive ele coloca aqui referências com relação às pessoas que eu já falei, da Xerox, que criou a primeira blockchain, e o Adam, que é o cara que criou o algoritmo Hashcash de mineração. Perfeito? Voltando para a apresentação, então eu vou mostrar detalhadamente para vocês como funciona uma blockchain. Perfeito? Depois eu volto nesse desenho aqui para ficar mais claro a explicação, mas primeiro é interessante mostrar por lá. Vou entrar aqui. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de hash, tá? Aqui eu estou usando, e esse é usado o algoritmo uma boa parte das blockchains, é o algoritmo de o SHA-256, perfeito? E o que é uma função hash? A função hash, de forma simplificada, ela gera um número único para um conteúdo. Se esse conteúdo mudar, um novo número é gerado. Para o mesmo conteúdo, é sempre o mesmo hash. E, por fim, não há dois hashes, dois números gerados para conteúdos diferentes. Ou seja, eu garanto que aquilo é uma impressão digital do conteúdo. Por exemplo, aqui, repare, o vazio mesmo já tem um hash, começando com E3B. Se eu venho aqui e coloco Gerson, já vira 760. Se eu mudo uma letra, já vira 9440. Mas se eu volto ao Gerson, continua sendo 7600. Então, ele mantém essa unicidade, dados com hash, é um para um. Um dado, o mesmo dado vai gerar o mesmo hash, um dado diferente gera outro hash. E não deve-se ter, né, dois dados diferentes que geram o mesmo hash. Esse conceito é importante porque o hash é justamente a cola que liga, ou a corrente que liga um bloco a outro. Isso a gente vai ver mais um pouquinho à frente. O próximo passo é mostrar como funciona um bloco. Perfeito? Então está aqui um bloco. Esse bloco ele tem um número, o número 1. Ele tem esse cara que é o nonce, que eu vou explicar o que significa. Tem um campo de dados. Aqui está bem simplificado, tá? Um bloco de uma blockchain. E tem um hash gerado aqui, que ele é o que? A concatenação do bloco mais o nonce mais os dados. Passa uma função hash em cima dele, gera esse resultado. Perfeito? Então isso é um bloco de uma blockchain. Ele está verdinho porque esse cara já foi minerado. E a regra da mineração do Hashcash é trazer o número de zeros aqui que seja igual a 4 nesse caso. Então, qual é a variável que eu utilizo como flexível? O nonce. E os dados são as transações. Ou transações ou qualquer informação que eu queira colocar nesse bloco. Porque a gente pode estender não a Bitcoin, que é uma transação financeira, mas a um smart contract, a um NFT, a uma referência a um documento.
perfeito? Então aqui a grande mágica é para um determinado dado mais um determinado bloco, eu tenho que descobrir o nonce que coloque 4 zeros aqui. Esse já está minerado porque já estão com os 4 zeros, perfeito? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, um texto, ó, Gerson, eu quero mandar R$ 20 para o José. Repara que ficou em vermelho, por quê? Porque esse bloco, mais o nonce, mais o dado, dá esse hash que não tem 4 zeros na frente. Então, aqui que está o trabalho de minerar. Repare, eu vou rodar o minerar aqui, e nesse momento ele vai rodar um algoritmo hashcache para 4 dígitos. E ele vai descobrir um nonce diferente desse que traga um hash aqui com 4 zeros. Minerando, gerou, o número mudou, o nonce mudou e agora ele ficou verdinho de novo. Significa que o número mágico aqui, o nonce que eu preciso para resolver esse algoritmo é o 24735. E esse bloco está fechado. Qualquer mudança nele, esse número aqui já invalida. Perfeito? O hashcache aqui está simplificado, tá? Mas ele demora em média o hashcache mais toda a parte do consenso 10 minutos. Então, no caso do Bitcoin, cada bloco é gerado em 10 minutos. Isso reforça a escassez, né? Inclusive o termo minerar ele vem justamente disso. Como ouro, ele é difícil de extrair, ou seja, tem essa dificuldade de gerar aqui, de resolver esse problema criptográfico, que é o hashcache. É difícil de extrair, de descobrir, de achar, e tem escassez. No caso do Bitcoin, a escassez tem algumas coisas envolvidas. Uma delas é o número máximo de Bitcoins a serem criados são 21 milhões. O algoritmo bloqueia a partir desse número. Uma outra coisa de escassez é que a gente vai ver depois, o minerador que minera, que consegue ser o primeiro, ele ganha uma premiação chamada de Coinbase. Essa mineração, ao longo do tempo, a cada 4 anos em média, ela cai para metade. Isso se chama halving. E a escassez se dá porque ela vai diminuindo esse valor a cada 4 anos. E por fim, a geração de um bloco demora esse tempo todo, 10 minutos. Então isso também provoca uma escassez. Daí toda essa terminologia. Mas voltando aqui, com isso eu consigo colocar uma transação, ou por exemplo, um contrato que eu já vou mudar. Só por ter dado um enter já mudou. Mas eu posso botar aqui, ó, compra e venda, imóvel, sei lá, de fulano A para fulano B com valor, sei lá, 500 mil. Aqui é outro tipo de transação. Repare que ficou vermelho de novo porque o hash voltou a não ficar mais com 4 zeros. Eu vou minerar aqui, ele vai descobrir um novo nonce aqui para isso ficar válido. Esse bloco volta a ficar válido, perfeito? Uma outra coisa interessante é o seguinte, com o poder computacional melhorando a cada dia e com a regra de demorar 10 minutos para um bloco novo ser construído, ser criado, ser adicionado, o algoritmo automaticamente vai se ajustando para aumentar a dificuldade para sempre, mesmo com o poder computacional aumentando, o tempo médio de criação de um bloco novo continuar com 10 minutos, perfeito? Então esse é um bloco criado. Vamos partir agora para um conjunto, uma cadeia de blocos. Como funcionaria isso? Então vamos para o próximo item. Inclusive um ponto de observação aí, essa demonstração eu vou colocar nos comentários, é um site muito bom, desenvolvido por Anders Brevoort, que ele mostra, isso aqui foi um dos melhores que eu encontrei para fazer essa demonstração do funcionamento de uma forma simplificada de uma blockchain. Por que eu falo simplificada? Existem outros campos que não estão sendo mostrados aqui nessa simplificação, como timestamp, tem uma série de outras coisas que existem num bloco real, mas aqui a gente já tem uma ideia muito boa do funcionamento da coisa, perfeito? Então agora eu estou com uma cadeia de blocos. Reparem, tem aqui 5 blocos. E repare uma coisa interessante. Esse é o primeiro bloco, ele é chamado de bloco Gênesis. E repara,
ele tem aqui um número, um nonce que gerou um hash de 4 e tem um campo novo chamado prévio. O que significa esse prévio? Significa que esse campo ele é preenchido com o hash gerado no bloco anterior. Só que esse, como é o bloco 1, não tem bloco anterior. Então ele começa com 0 por padrão, por isso que se chama esse bloco Gênesis, tá? E aqui tem uma transação que está vazia, né, no caso, mas poderia ter transações financeiras, etc. E essa soma desse cara com o nonce descoberto que encontrou 4 zeros no hash aqui para o prévio, aí incluímos mais esse campo que vai ser a concatenação de bloco, mais o nonce, mais os dados e agora o prévio. Esses caras aqui, esses 1, 2, 3, 4 itens, são calculado um hash e é colocado aqui. Esse hash é repassado para o próximo bloco. Repara, 40157 é o prévio do próximo bloco 40157. E aqui uma nova transação é feita, o bloco é o 2, o nonce gerado é esse, para essa transação que está vazia, e com esse prévio gerou um novo hash. Esse hash, adivinha, ele continuou, ele tá verdinho, 4 zeros, foi passado o que? Para o próximo. E assim sucessivamente até o último, ó. B90 foi passado para o próximo. E aqui está a blockchain sendo mostrada. Ela é conectada, o que cola, o que faz a conexão é o hash do anterior ligado no próximo, tá? Então, o último bloco, e a gente diz, por exemplo, na Bitcoin, na rede Bitcoin, a gente está com mais de 800 mil blocos. O último bloco, 800 mil alguma coisa, ele tem um pouquinho do bloco Gênesis, porque como é uma coisa encadeada e o hash gerado num ponto depende do hash anterior, o 800 mil tem um pouquinho do 799, 999, que tem um pouquinho do anterior, que tem um pouquinho até do 1. Então é totalmente interligado. Então não adianta remover um bloco no meio, porque o prévio daqui vai mudar e vai ser invalidado. Além do que, a própria blockchain, depois que um bloco é adicionado à blockchain, ele não pode ser mais removido por regra, tá bom? Então isso é mais um ponto. Questões que podem ser levantadas aí. Vamos supor que eu venha e queira incluir, não vai conseguir porque a blockchain é imutável, mas eu tenho aqui, eu tenho transferindo um valor de R$ 40 para o José aqui. Aqui uma transação. Repare bem que ficou vermelho porque essa e todas as para frente, porque essa daqui já invalidou porque aqui não tem 4. E esse cara passando para o próximo, esse 8, alguma coisa entrando aqui, toda a conta muda e nem esse também funciona. Então, para eu conseguir colocar, se fosse possível, mudar um bloco no meio, ele é imutável, mas se fosse possível, ao invés de 40, botar, sei lá, 50, tentar fazer uma fraude aqui e minerar, eu teria que minerar todos os blocos daquela fraude para frente. Se fosse possível, mudar um bloco intermediário, isso já não é mais, pelo próprio algoritmo. Mas se fosse possível, eu teria que minerar todos. O trabalho para minerar é grande, como eu falei, o tempo para minerar não é pequeno. Além disso, existe uma outra coisa que eu vou mostrar no próximo item que bloqueia qualquer tipo de fraude desse tipo. Ou, por exemplo, eu só tenho R$ 50 na minha conta e eu quero mandar, vou fazer uma fraude aqui, de tentar mandar na mesma transação para o José e para o Joaquim 50. Vou ver se vou tentar enganar o sistema. Vou minerar aqui e vou mandar. Vamos supor que o meu nó de blockchain, eu mesmo estou minerando também, eu vou mudar o algoritmo do código e vou mandar esse cara para a rede, tentando com 50 virar 100, né? Só que vai acontecer uma outra coisa que é muito importante. A blockchain ela é descentralizada e ela é distribuída. Repare, aqui a gente está com 3 peers, com 3 nós. E a gente, quando fala de Bitcoin, por exemplo, a rede blockchain do Bitcoin tem mais de 1 milhão de nós. Então o que acontece? Mesmo que eu vá no último bloco, esse aqui é o meu nó de mineração, sou eu minerando. Eu vou no último bloco, ainda está aberto, e tento mandar
duas vezes isso aqui, ó, uma para o José e outra para o Joaquim, e eu minero, é que acontece, eu mando para a rede, olha, fechei a transação e o Gerson mandou isso aqui. Eu bypasso a questão da validação do meu saldo, porque é uma coisa que é importante e no processo de consenso é validar se o saldo está ok. Por que isso não funciona? Porque como é uma rede descentralizada, todas as transações que entram são jogadas, são passadas para todos os nós ao mesmo tempo. E esses nós recebem essas transações e vai validando e colocando no seu bloquinho ali. E como eu falei, o primeiro que minerar ganha o prêmio, tá? Se eu tento fazer uma fraude aqui, o que acontece? Essa daqui tá ok, eu finalizei e vamos supor que eu tenha sido o primeiro a fechar e mandei para a rede dizendo assim, olha, terminei. Esses outros 999.999 estão com valor diferente. Ué, ele mandou com 2,50 e aqui só tem os 50. Ele vai valer. Na verificação, ele vai ver que o Gerson não tem aquele saldo. E ele vai remover essa transação do bloco. E essa transação aqui não vai ser validada. Então, a questão do consenso é muito importante. Então, além da questão da mineração, que é o desafio computacional, ainda tem o consenso. Para você burlar o consenso, você teria que ter 50% mais um dos computadores da rede. Ou seja, hoje, como já está com 1 milhão de computadores, você teria que ter 1 milhão de computadores de alto poder computacional na rede. Não vale a pena. Vale mais a pena você pegar esse poder computacional e botar para minerar. Porque, como eu falei, você ganha hoje por bloco minerado 6,25 bitcoins. O Bitcoin está, sei lá, cento e tantos mil cada um. Então compensa muito mais você fazer isso do que tentar fraudar o sistema. Perfeito? Até hoje o Bitcoin não foi fraudado. Perfeito? Dito isso, outros pontos interessantes aqui. Do consenso eu já falei. Da questão de como funciona essas transações na prática, que aqui eu estou botando uma coisa bem aberta. Agora eu vou voltar um pouquinho mais para uma solução de criptomoeda, vamos supor que seja Bitcoin, perfeito? Aonde você vê esses dados, no caso uma criptomoeda é um valor, uma origem e um destino, perfeito? Então aqui, ó, do bloco Gênesis vai embora, vai fazendo, as transações elas são variáveis, não tem um valor, uma quantidade definida de transações num bloco, porque isso depende do tempo. Chega um tempo que em determinado tempo tem que fechar para fazer o desafio computacional, e as transações que estão lá são as que são validadas. Normalmente um bloco tem 1 mega de tamanho, mas pode chegar até 4 megas no caso do Bitcoin, cada bloquinho desse, tá? E a rede toda do Bitcoin está com mais de 600 GB já, desde o bloco Gênesis, colocado lá pelo Satoshi lá, perfeito? Então tá aqui. Essa tá com mais carinha, então tem aqui o bloco, o nonce, tem muito mais coisas, né, no bloco, mas basicamente é isso. Tem um bloco, o nonce, todas essas taxas e o prévio, isso tudo é concatenado para gerar o hash. E aqui já está minerado, perfeito? Se eu chego aqui num bloco e tento mudar, como eu falei, já fica vermelhinho, mesmo minerando e mandando para a rede, tem a questão do consenso, os outros vão bloquear aquela transação. Numa fechamento de transação, o que é validado? Se a carteira, se a origem, se quem está mandando tem saldo, se a carteira de destino existe e se aquele bloco, depois eu vou explicar isso para vocês, se aquela transação está assinada. Eu vou explicar isso mais à frente. E se o bloco, obviamente o hash está válido, com 4 zeros, tudo bem. E batendo justamente com as variáveis estão aqui, ou seja, concatenando 5 com esse nonce, com esses 3 taxas, com essas 3 transações e com prévio, tem que dar esse hash. Bateu, transação feita. Aí vai olhando individualmente. Esse cara, Denise, melhor dizendo, tem esse saldo? Tem. Então pode. O Edmundo existe? Existe. Transação ok. E faz isso para cada uma.
mas eles ainda não somente olha isso, mas olha outra coisa mais, que é a assinatura, que eu vou falar mais à frente, que tem a ver com as carteiras. Um outro ponto que aqui a gente não está mostrando, na verdade, dois pontos. No bloco Gênesis aqui, já a Darcy já começou com 25. De onde surgiu esse 25? Quem passou para ela? Como é que o sistema sabe que ela tem 25? E outra coisa, Gerson, você falou que os mineradores eles ganham um percentual por mineração. Onde fica isso aqui? Onde eu coloco isso no processo? Em que campo isso é colocado? Então, na próxima aba, eu vou mostrar para vocês esses dois pontos, tá? Repare, bloco Gênesis, o Nonce, opa, entrou agora um outro campo chamado Coinbase. Coinbase, ele é justamente a premiação dado ao minerador por ter minerado aquele aquele bloco. Esse, como é o bloco Gênesis, sabe quantas transações tem? Nenhuma, porque ninguém tinha dinheiro. E o hash prévio é zero, porque é o primeiro. Com esses caras todos, esse número, essa Coinbase, nenhuma transação mais o prévio, gerou esse hash aqui. Esse hash minerado, ele é passado para o próximo bloco, ó, que é o prévio. O 004 veio para cá. Aí o bloco 2, o nosso e tal. Opa, o Anders que minerou de novo. Então agora já está com saldo de 200, né? Só que aqui já começou uma brincadeira, ó. Ele começou a transferir dinheiro para outras pessoas, ó, para Sofia, Lucas, Emily, Madison. Então os 200 que ele já tinha agora virou, ó, menos 30, menos 60. Então ele agora não tem mais 200, ele tem 140, perfeito? Então com isso eu consigo ver, dentro da blockchain existe um algoritmo para você descobrir o saldo rapidinho, usando um esquema de árvore. Aí é mais tecnológico, né? Mas você consegue descobrir o saldo rapidinho para verificar se ele realmente tem saldo naquele momento para distribuir, tá bom? Então aqui eu garanto, né, eu consigo visualizar que realmente o Anderson tem saldo, porque eu consigo contabilizar o saldo dele nesse momento, perfeito? Então aqui é uma transação válida já com a Coinbase distribuída. Lembrando que no caso do Bitcoin, lá no começo começou com 50 bitcoins por minerador, um valor bem bom, bem alto. Só que a cada 4 anos esse valor cai para metade. Então de 50 foi para 25, já foi para 12,5, hoje está em 6,25 e ano que vem vai para 6,125, tá? 6 não, 3,125, metade de 6,25. E a cada 4 anos vai diminuir. Vai chegar um ponto que vai zerar esse pagamento para os mineradores. E aí, como é que esses mineradores vão ter incentivo para continuar minerando? Então eles vão ganhar, e hoje já tem isso, tá? Uma espécie de ágio para você conseguir passar à frente na fila das transações. Porque toda vez que eu peço uma transação, uma transferência, essa transação é jogada numa coisa chamada mempool de todos os nós da rede. Mempool é como se fosse o que? Uma grande fila de transações, tá? E se eu quiser pagar um FII, uma taxa, para minha transação demorar menos tempo, porque às vezes o bloco demora 10 minutos, ele enche, o seu só entra no próximo, daqui a 20 minutos ou 30. Então às vezes é uma quantia alta, eu preciso de uma urgência, essa taxa de urgência, esse FII, eu pago e eu jogo para o início da fila, é um fura-fila. E com esse fura-fila, hoje o minerador, além de ganhar a Coinbase, pode ganhar essa taxa. Quando a Coinbase, o halving, chegar no ponto que vai ser zero, lá no 2100 e alguma coisa, 140 se não me engano, os mineradores vão ganhar somente essa taxa de urgência, que vai ser necessária para toda transação, perfeito? Então vai ser de outra forma que ele vai ganhar o recurso financeiro por ter minerado. Ok? Então aqui a gente tem realmente uma blockchain completinha, perfeito? Com sentido, com saldo inicial, com bloco Gênesis correto. Só faltou uma coisa, e eu vou complementar essa coisa agora. Porque é o seguinte, aqui ó, o Anders passou para Sofia 10 reais. Ora, eu sabendo a chave
pública do Anders, e eu sabendo a minha, obviamente, a minha carteira, eu posso jogar uma transação na rede falando assim: o Anders está mandando para o Gerson um Bitcoin, certo? Como eu evito isso? Vou mostrar agora no próximo. O conceito envolvido com as carteiras é o conceito de chave pública e privada, que aí você pode usar ou um RSA ou um algoritmo de curva elíptica, mas que na prática é o seguinte: você tem um par de chaves, um chamado privado e outro chamado público. O que um criptografa, o outro abre. Tá? Eu posso criptografar com a chave pública e abrir com a privada, ou criptografar com a chave privada e abrir com a chave pública. Esse último caso é usado na aplicação de blockchain. O que acontece? Quando eu, Anders, mando uma transação para a rede, eu digo assim: eu quero mandar um Bitcoin para o Gerson. Eu não basta dar esse comando, eu tenho que pegar a minha chave privada que está na minha carteira, essa fica escondida e eu não posso passar para ninguém e eu não posso perder. Na verdade, eu posso perder nenhuma nem a outra, mas principalmente a privada. Eu mando o comando para a rede dizendo assim: deposite da minha carteira para a carteira do Gerson um Bitcoin, e eu assino com a minha chave privada. Assino o que? A transação. Anders para Gerson um Bitcoin. Eu assino essa transação. Então, aqui é o conceito de chave pública e privada, tá? Aqui eu estou gerando umas aleatórias só para vocês verem como é que funciona, mas o processo de assinatura é o seguinte: olha, aqui tem até um exemplo, ó. Eu vou botar aqui, ao invés de botar essa, para simplificar, ó, eu quero mandar do Gerson para o José 20 moedas qualquer. Perfeito? Aí eu tenho a minha carteira privada, essa fica dentro do meu app, ou dentro da minha exchange, ou dentro do meu equipamento criptográfico. Essa não fica disponível. Eu tenho que guardá-la 7 chaves. E eu digo o seguinte: mande do Gerson para o José 20 moedas. E eu assino essa transação. E ele gera essa assinatura. Sabe o que está escrito aqui? Gerson transmite 20 para o José usando a minha chave privada. Como eu consigo abrir isso? Usando a minha chave pública. Então, voltando aqui, olha, esse texto com a minha chave pública, que é a minha carteira que a gente fala, e com a assinatura que eu fiz, eu consigo, com a assinatura, aplicando a chave pública nela, voltar esse valor aqui. Se esse valor está igual ao que está na mensagem aqui, está validado. Perfeito? Se eu mudo qualquer coisa aqui, ó, se eu boto 1 centavo aqui a mais, não vai bater mais. Por quê? A assinatura ela estava com o Gerson passando 20 para o José. Agora eu botei 20 e 1 centavo. Então, esse texto, esse comando, usando a minha chave pública, ou seja, a minha carteira, meu número da carteira, vai dar outra coisa, que não é isso aqui. Então ele valida a transação. Por isso que tem uma segurança a mais. Além da validação do bloco, que a gente viu lá, a interligação dos hashes para fazer o encadeamento, a blockchain, tem a validação do bloco e tem a validação de cada transação também. Isso é muito importante, usando esse processo de chaves pública e privada. Perfeito? Então, aqui é uma transação na prática. Olha só. E onde estava escrito Gerson, internamente é minha carteira, minha chave pública, né? Que é minha carteira. Eu num comando eu digo: olha, pegue dessa carteira e transmita para aquela carteira um determinado valor, tá? Posso botar aqui uma outra carteira. Vou até copiar essa daqui de exemplo. Ó. Eu quero que transmita para essa carteira. Vou trocar só o último código por E. Eu quero que transmita dessa carteira para essa carteira esse valor. Perfeito? Aqui são números públicos. Todo mundo sabe. Eu sei a carteira para quem eu estou mandando. Eu sei a minha própria carteira. E a chave privada não. Ela fica guardada 7 chaves. É ela junto com essa chave pública que faz o par de chaves para descriptografar mensagens. Eu assino, tá aqui
aqui dentro está codificado esse comando assinado com a minha chave privada, que tem par com a minha chave pública, que é a própria carteira. Eu verifico a transação, vim para cá, a transação é essa daqui, mandando esse valor da minha chave para essa outra chave e essa mensagem criptografada. Vamos ver se ela está válida? Está válida. Por quê? Eu aplico aqui a minha chave pública nessa mensagem e tem que dar esse comando. Se deu esse comando, significa que fui eu que dei o comando de transação. A transação está válida. E aí, por fim, a gente vai ver uma blockchain um pouco mais completa. Como eu falei, há mais campos, existem mais campos, mas aqui está muito mais próximo do que acontece realmente. O bloco Gênese, com o número dele, isso aqui é um número do bloco, ele hoje, por exemplo, está em 800 mil no caso do Bitcoin. O nonce que foi gerado com esse valor dessa carteira aqui para outro lugar, desculpa, aqui é Coinbase, tá? Coinbase que está mandando a premiação para essa carteira porque esse cara minerou, não tem nenhuma transação, o hash prévio é 0, porque é a primeira, ele gerou esse nonce aqui que conseguiu gerar um hash de 4. Fechado? Fechado. Esse bloco é copiado para cá, certo? Esse bloco é copiado para cá, esse bloco já é mais cheinho, é o bloco 2, tem essa Coinbase, esse pagamento ao minerador, e tem todas as transações aqui. Agora todas elas são assinadas por quem? Pela chave privada que faz par com essa chave pública, com a chave privada que faz par com essa chave pública. A chave privada não aparece aqui. Esse daqui foi enviado para a rede, esse bloquinho, ou seja, essa transação dessa carteira para essa carteira, ela é assinada com a minha chave privada que está local, e esse resultado da assinatura eu coloco aqui. E eu valido como? Pego a assinatura usando a minha carteira pública, o número público, tem que gerar o que? Exatamente essa transação. É o caminho inverso. Gerou, transação válida. Isso tudo está funcional. Perfeito? Por exemplo, se eu chego aqui e mudo qualquer valor aqui, ó, ficou vermelho porque o hash não é mais válido e a transação também ficou inválida. Eu posso até minerar isso aqui. Mas o que acontece? Ele vai ficar verde o bloco, porque o bloco está ok. Conseguiu gerar um hash com 4. Mas repare a transação. Continua vermelho. Por quê? Deixa eu até tirar aqui. Porque a transação está inválida. Essa transação vai ser removida no processo de consenso. Ela não é válida. Ela tem que ser removida da blockchain para poder... Esqueci até o valor que estava aqui. Que é 96. Não, 7, 8. Nem lembro. Bom, não tem problema não. Deixa eu ver se eu consigo voltando assim. Ele acho que 0. Deixa eu ver qual é o valor que estava ali. É isso mesmo, era 95 mesmo. Agora ficou verdinho, perfeito? E volta a falar, se eu tentar fazer algum tipo de fraude aqui, não vai compensar, porque primeiro que vai ser descoberto, porque você não vai ter saldo suficiente para fazer duas transações iguais. Eu não posso tentar remover uma transação da blockchain, porque da mesma forma isso é distribuído. Uma transação que não chegou para você, ou você retirou do seu bloco para o seu colega, dos outros 1 milhão que estão lá na rede, vai chegar. Então ele vai inserir e não vai entender por que você não inseriu. Então aquela transação vai ser efetivada pelo primeiro minerador. E aí, esse processo de consenso, ele olha cada transação se está ok a assinatura, olha o bloco se está ok, se ele está mapeado com o hash do anterior, tudo certo, esse bloco é ligado à blockchain e ele passa a ser imutável. Todas as transações ali estão fechadas, perfeito? E com isso eu consegui mostrar para vocês de uma forma bem básica como funciona uma blockchain. Aqui já voltado para a aplicação financeira. Então aqui, resumindo, é isso. Se eu quero transmitir uma transação do meu computador para esse celular aqui, para o destino, eu tenho que pegar a minha chave pública, minha carteira, meu número de carteira, número de carteira do destino, assinar a transação com um determinado valor e mandar para a rede. Então, a transação requisitada é feito um broadcast, ou seja, uma distribuição para toda a rede P2P.
ou peer-to-peer, né? Rede é ponto a ponto, é de computadores conhecidos como nós, tá? Eles recebem isso, colocam no mempool e em um determinado momento, baseado inclusive na sua taxa de urgência, vai entrar mais cedo ou mais tarde na fila e vai ser processado. Então, no processo de validação, a rede de nós valida a transação e o status do usuário, para ver se a carteira existe, se ele tem saldo, tudo mais. Tudo certo, isso pode envolver, tá, criptomoeda, contratos, registros e outras informações. A transação é validada. Uma vez validada, a transação é combinada com outras transações para formar um novo bloco de dados para o Ledger. O Ledger é o livro razão. O livro razão é aquele que você bota lá, Gerson transacionou, fez um pagamento para o José de tanto. Isso é colocado no livro razão, ou Ledger. Feito isso, todo mundo recebendo ao mesmo tempo. Dado 10 minutos, o bloco é fechado. O primeiro minerador ganha o Coinbase se todas as transações ali estiverem ok e o bloco tiver com hash ok, minerado, usando o hash do bloco anterior, ganha o prêmio e esse bloquinho é ligado à blockchain e é uma mensagem mandada para o destino dizendo que a transação está completa. Ponto importante, o consenso, como eu falei, 50% mais 1. Porém, matematicamente é provado que se 6 nós derem ok, dificilmente aquela transação vai ser invalidada. Então, depois só vai acreditar que aquela receita vai cair na sua carteira quando tiver 6 nós aprovados. Então, se você for olhando ali e ver 1, 2, 3 e parar, há uma grande chance daquela transação ser reprovada. Mas se chegar a 6 e passar, obviamente, ela vai ser aprovada e ela é efetivada de fato 50% mais 1, tá bom? Próximo item, opa, pulei, deixa eu voltar. Falando de carteiras, wallets, a carteira basicamente você tem que guardar o que? A sua chave pública, que é o número da sua carteira que a gente fala, né? A sua chave privada, e normalmente você guarda isso normalmente de três formas. Tem uma quarta, tá? Que é code também. O hot, por que chama hot? Porque está de alguma forma ligado à internet, a alguma rede de computadores. Então por isso que ela é hot. Ali você tem um risco de alguém invadir seu computador e pegar a sua par de chaves. Se pegar seu par de chaves, já era. Ele vai fazer uma transferência, assinar, porque ele tem um par de chaves e aquilo vai ser transferido. Perfeito? Então, por isso está ali, ó. Not your keys, not your coins. Isso é um ditado da área de cripto, que é o seguinte: se você não tem suas chaves, você não tem suas moedas. E você pode até ter suas chaves, mas se alguém descobrir também, e pior, se você não souber que descobriu por uma invasão, você pode até ter a chave, mas não vai ter mais saldo. Então, tem que proteger. Aí a solução seria usar cold wallets, ou seja, são uma das formas é de usar dispositivos a frio, dispositivos tipo, eu esqueci o nome do dispositivo, mas é como se fosse um pendrive que você coloca ali, transfere para dentro dele a sua carteira. Inclusive ele transfere de várias criptos. Então você guarda dentro desse cara, acho que é Nano o nome. Você guarda dentro desse cara todos os seus pares de chave, tá? Normalmente você não tem acesso, você não sabe nem qual é a sua chave privada, tá? É possível de saber, mas você não tem ali na mão. O que ele faz é te dar uma senha de acesso e te dá 12 ou 24 palavras para você recuperar a sua carteira, porque pode ser que o equipamento dê problema, se você perca o equipamento, então você tem que comprar outro. Com essas 12 ou 24 palavras você recupera a sua carteira. Porque como é que você consegue recuperar isso? Porque no processo de instalação desse equipamento, de alguma forma esse cara faz algum tipo de cópia para um lugar, ou local, ou no distribuidor, que ele guarda lá esse par de chave de alguma forma. Então, se você perde ou esse dispositivo tem algum problema, você consegue recuperar com essas senhas, tá? Com a senha no próprio equipamento. Toda vez que você entrar, ele vai te pedir uma senha.
Mas se você esquecer a senha ou ter algum problema de perda, ou extravio, ou o equipamento estragar, você consegue com essas 12 ou 24 e com o equipamento equivalente recuperar o seu par de chaves. Perfeito? Então esse é o indicado. Tem pessoas que até imprimem o par de chaves, até tem uns sites que imprimem tipo papel moeda com par de chaves e você pode guardar num cofre. Tem gente que faz isso, igual antigamente fazia com ações. E por fim você pode deixar nas exchanges. As exchanges eu recomendo só utilizá-las no momento que você queira vender ou comprar. Feito isso, comprado ou vendido, dali tu transfere para a sua cold wallet. É o mais indicado. Perfeito? Como é que você transfere isso? Todos os sistemas, por exemplo, o mercado Bitcoin, ele tem uma forma lá de transferir direto para uma carteira. Você passa o número e esse número está dentro da sua cold wallet, vai aparecer lá o crédito. Tá? E nas exchanges você também é interessante para você transformar as cripto em moeda fiduciária, né? Em reais, dólar. Então você consegue ali fazer transferências para o seu banco, né? Para moedas fiduciárias. Tá certo? Então é isso. De wallets o que eu tinha que falar era isso. Vou falar um pouquinho de Bitcoin, vou falar um pouquinho de Ethereum. Não vou prolongar muito, porque o vídeo já está bem extenso. Mas vou falar o básico deles, tá bom? De Bitcoin, já falei da questão do Satoshi Nakamoto, aquele que desenvolveu lá baseado em algumas coisas que já existiam, como a mineração, Hashcash, o blockchain e outros conceitos. Foi o primeiro caso de uso de sucesso blockchain. A moeda tem um controle inflacionário e tem escassez, né? Um limite de 21 milhões de Bitcoin. Esse limite atinge em 2140. Tá? Ele tem um controle de emissão, ou seja, o consenso a cada 10 minutos. Ele tem um processo de mineração para premiar quem conseguir resolver o enigma criptográfico primeiro. Aí tem a questão do halving, que está ali naquele desenho. Começou lá atrás, em 2009, com 50 bitcoins. Em 2012 foi para 25. Esse é o prêmio que é pago para quem resolve cada bloco. Em 2016 foi para 12,5. Em 2020 para 6,25 e agora em 2024, 4 anos depois, vai para 3,125. Isso chama-se halving e em inglês é um corte mesmo na metade. Tem a questão do consenso, 50% mais um, mas com 6 já é suficiente no Bitcoin para garantir. Dos 20 milhões, 19 já estão em circulação, porque o processo é exponencial, né? Ao contrário. Então saiu muita moeda de cara e depois foi diminuindo. Tá certo? Desses 19 mil, uma questão interessante. 20% foi perdido, cara. As pessoas perderam a chave privada e é muita coisa. Se você pensar que de 19 milhões, 20% dá 3,8 milhões. É muito dinheiro em Bitcoin. Levando em consideração que o Bitcoin vale 182 mil. Você vê, as pessoas perderam, principalmente lá nos primórdios, né? Que não valia muito, não se interessaram, largaram para lá, depois simplesmente perdeu. E um ponto interessante, como a moeda é um valor muito alto e a gente normalmente comercializa em valores menores, existe uma subunidade chamada Satoshi, que ela é 10 elevada a menos 8, tá? É um Satoshi. Perfeito? Aqui de Bitcoin, só mais como exemplo aqui, aqui, por exemplo, é um bloco que foi minerado lá dia 13 de novembro, alguns dias atrás, 3 dias atrás. Olha lá, o bloco 816 mil e pouco, tá vendo? Então, se vocês repararem ali, em algum lugar está 6. Tá cunhado, 6,25. Por isso que chama Coinbase, tá criando moedas que é justamente quando paga o minerador que se cria. E cada vez vai criar menos até que em 2,140 vai terminar com 21 milhões e dali para frente o minerador só ganha pela taxa. E aí tem o nonce que foi descoberto lá, 324538068, imenso. Por isso que demora. A dificuldade, tem ali o nível de dificuldade, o peso, tem outras coisas envolvidas como eu te falei. Então tá, e aí esse minerador, esse nome lá em cima, Antipool 1023, está escrito lá em Coinbase Message. Muito interessante. Então aí está um exemplo de como é a carinha de um, não é um bloco inteiro, é só do cabeçalho,
porque o bloco tem as transações, os hashes, e aí não está aparecendo nada disso, perfeito? Das altcoins, existem muitas, né? Existe a Bitcoin Cash, a Ethereum, Litecoin. Eu não vou, só vou falar aqui da Ethereum, que é a principal das altcoins. Então ela foi desenvolvida aí entre 13 e 15 por esse Vitalik Buterin. Uma coisa que muita gente fala, confunde, é o nome da moeda com a rede. O nome da rede do Bitcoin é rede Bitcoin mesmo. No Ethereum, a moeda é Ether e a rede é a rede Ethereum. Inclusive, outras moedas circulam dentro da rede Ethereum, tá? Não só Ether. Então, Ether é uma das moedas, tá certo? Então, às vezes as pessoas confundem. O nome da rede é a moeda. Eu mesmo às vezes falo Ethereum, tal. Quanto está valendo Ethereum hoje? Então, mas é Ether. É, é, a blockchain deles tem uma blockchain, só que é diferente. Ele não tem limite de emissão de 21 milhões como tem na Bitcoin, essa escassez não tem. Ela pode ser programável, então é útil para contratos inteligentes, que você consegue colocar programas lá dentro. Ela tem mineração também na Ethereum 1. Na Ethereum 2, se você for olhar ali lá no finalzinho, tem lá, vai ser a Proof of Stake, ou seja, vai ser por depósito. Você tem que depositar um valor lá para ganhar o status de poder participar do grupo de consenso, e se no sorteio você ganhar, você ganha lá o gas, que é a premiação que é dada na Ethereum quando você participa do grupo, tá? Não tem mineração aqui no Ethereum, só no Ethereum 1, tá? Mas está tudo sendo migrado por 2. O consenso é muito rápido, 20 segundos, não é igual o Bitcoin, que é 10 minutos. Tem 119 milhões já em circulação e tem essa subdivisão, que não é muito usado porque o valor é um pouco menor. Que 10 elevado a menos 9 chama-se Gwei, eu acho que se fala assim. Eu nunca vi na prática o pessoal usar, sempre falo Ethereum porque o Ethereum está em torno de 10 mil. Né? As outras moedas eu não vou, aqui eu vou até pular, eu só vou falar dos outros tipos de token. Tá? Existem contratos inteligentes, que aqui não é, na verdade, é uma característica, né? Que está nesses tokens do tipo NFT e DeFi, que eu vou explicar mais à frente. Mas contratos inteligentes são programas desenvolvidos que ele é trigado por algum evento, por exemplo, um testamento. Você cria lá um contrato inteligente, o smart contract, te coloca numa rede dessa, Ethereum mesmo, usando uma dessas moedas ali, ó, uma dessas criptos, desse token do A, da VAX, Solana, e aí você bota lá que, olha, eu quero doar meu bem para fulano de tal, pro meu filho. E aí, no momento do seu falecimento e esse certidão de óbito sendo colocada na rede, aqui é um caso que estou só fictício, uma possibilidade, tá? Automaticamente o contrato visualiza que a certidão de óbito foi dada entrada para determinada pessoa, ele starta o contrato e faz a transferência das criptos ou do ativo para a pessoa determinada no testamento, perfeito? Então isso é uma aplicação de um contrato inteligente, tá? E contratos inteligentes são usados para outras coisas, como eu falei, NFTs e DeFi também. Isso aqui é interessante também para cartórios, enfim, que pode ter questão de compra e venda, registrar imóvel, então tem muita aplicação, tá? O DeFi, por exemplo, já é mais voltado para aplicação financeira descentralizada, se é um banco. No smart contract você tenta eliminar um cartório. Na do DeFi você já elimina um banco. Então você pode fazer um empréstimo para o smart contract e quando vencer o empréstimo pode ter uma garantia também em cripto, ou seja, eu emprestei uma determinada quantia para uma determinada pessoa e na data tal essa pessoa vai ter que me pagar, e se ela não me pagar, como garantia, algumas criptos que estão no poder dela vão ser passadas para mim. Isso tudo num contrato inteligente é um exemplo. Tem hipoteca, seguro, porque hipoteca se não pagar devolve, se pagar atrasado pode ter um smart contract que cobra algum tipo de juro, que também é em cripto. E financiamento de projeto, negociação de token, tem muita coisa envolvida, tá? Eu não coloquei os outros casos, mas tem algumas moedas, por exemplo, algumas criptos que são pareadas com moeda, dólar, euro,
Então existe o dólar cripto e euro cripto que ele tenta ficar ali no valor, tá? O Tether, por exemplo, é assim. Então tem várias aplicações em no mundo cripto, vamos dizer assim, né? Ali são os exemplos de tokens para DeFi: AVE, Comps, Curve e assim vai. Os NFTs, né, que são os tokens não fungíveis. Esse termo não é muito comum, não fungível, mas isso significa o quê? Que ele não pode ser replicado. Por exemplo, o Bitcoin ele pode. Um Bitcoin é um Bitcoin. Eu posso pegar o meu Bitcoin e transferir para outra pessoa igual moeda física, né? Os 100 reais é 100 reais. Eu posso pegar a minha cédula e você me dá a sua cédula, eu dou a minha para você. As duas de 100 válida, tá valendo. O não fungível é porque é único. Então, por isso que tem até esse daí do Bird Apple aí, que são esses macacos, né? Que eles são, cada um foi comprado por uma pessoa. Ele chegou ao ponto de valer 430 mil. Hoje a gente está numa onda mais fria de cripto, então eles caíram bastante, foi para 53 mil em média hoje. Então, mas também são contratos inteligentes, que provavelmente eles guardam. Eu não tenho conhecimento, eu não conheço o protocolo ERC721, mas eles podem pegar o hash da imagem e guardar dentro de um contrato inteligente. E ali eu sei que tem quem fez assina, quem recebeu assina, então fica bem registrado, para ficar provado a chave do criador. Então o criador assina também a obra. Perfeito? Então isso teve um boom aí. Hoje não tá mais frio o negócio, não sei como é que vai ser o futuro. Mas uma coisa interessante que eu não poderia deixar de falar do nosso no content, que a gente tem um pensamento futuro em criar uma blockchain privada. Então basicamente a gente vai usar não a prova de trabalho, porque até questão de ESG é uma coisa que gasta muito, não é a melhor solução, a questão mais de gasto energético muito pesado. A gente está voltado para uma solução mais verde, e a gente não vai usar POS, Proof of Stake, porque teria que fazer um depósito financeiro tal, e no caso de documentação isso não é aplicável. Então a gente pensa em usar uma Proof of Authority, isso é baseado em quê? Confiança. Então a gente vai ter uma rede, um peer-to-peer, formado por pessoas, por corporações que a gente tem algum tipo de confiança, algum tipo de certificado. Isso tem que ser pensado, e eles que vão validar isso aí. Perfeito? Qual é a vantagem disso? Você pode ter uma grande rede, inclusive essa blockchain pode ser compartilhada entre vários. Inclusive no desenho tem ali, ó, uma blockchain privada, tem até 3 ledger, ou seja, 3 livro-razão, ou seja, 3 blockchains distribuídas, que todo mundo vai ter lá documentos registrados em uma blockchain, e não pode ser mutável. Ou seja, a blockchain fechou um bloco, esse bloco não é mutável. Então a gente consegue garantir isso com assinatura, né? O usuário que recebe aquele documento cadastra esse documento no sistema, no NeoContent, e dá o comando para inserir esse documento na blockchain. Aí esse documento é gerado um hash, mais alguns dados podem ser levados juntos, e bota aquele campo de dados que vocês viram lá. E aí o usuário que tiver permissão de fazer, ele autentica, assina aquela transação. Aquela transação, depois do consenso, é fechada num bloco. Esse bloco é associado à blockchain. Perfeito? Essa é a ideia. Então é usar o hash. E como é que o consenso funciona? Para ele validar se aquele arquivo está válido, ele tem que receber as transações que está lá na rede P2P. Ele também tem que receber o arquivo para ele validar o hash que está dentro dos dados da transação. Perfeito? Então, e aí a prova de autoridade seria a melhor solução para esse caso, ao meu ponto de vista. Isso é uma coisa para o futuro, mas que a gente já começou a pensar. Perfeito? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem longo o vídeo, espero que não tenha sido tão cansativo. Tem um pouquinho de matemática no vídeo, mas eu tentei tirar o máximo, tá bom?